Eu tinha 21 anos e estava acostumada a ter o mundo aos meus pés. Ou pelo menos, era essa a impressão da vida até o domingo de janeiro, que transformaria por completo minha percepção sobre desejo, atração e o quanto julgamos pelas aparências. Meu nome é Gabriela, filha do meio de uma família que construiu fortuna considerável no ramo imobiliário ao longo de 3 gerações. Cresci em uma mansão de 3 andares com piscina olímpica, quadra de tênis, jardins elaborados mantidos por equipe de 5 jardineiros, rodeada por privilégios capazes de moldar completamente sua personalidade sem você perceber. Estudava relações internacionais em universidade particular, caríssima, onde a maioria chegava em carros importados. Frequentava festas exclusivas em coberturas e casas de praia. Viajava para a Europa 2 vezes por ano. Mantinha guarda-roupa semelhante à boutique com roupas de grife organizadas por cores e estações. E sim, sou bonita. Não por falsa modéstia ou arrogância, mas por reconhecimento de fato objetivo constantemente lembrado pelo mundo. 1,68 m de altura, corpo mantido com personal trainer 5 vezes por semana e nutricionista planejando cada refeição, cabelos castanhos claros com luzes loiras renovadas religiosamente a cada 3 semanas, pele bronzeada e impecável, graças a dermatologista e esteticista regulares, rosto com traços delicados herdados da minha mãe ex-modelo dos anos 90, olhos verdes sempre comentados, curvas nos lugares certos chamando atenção onde quer que fosse. Homens demonstravam interesse de forma evidente, e eu tinha plena consciência disso, usando quando conveniente e ignorando quando não interessava. Estava acostumada com aquele poder, aquela capacidade de escolher e rejeitar baseada puramente em critérios superficiais que a sociedade me ensinou a valorizar. Meu irmão Jonathan, de 26 anos, tinha amigos de infância frequentando nossa casa regularmente, um grupo de 5 ou 6 caras crescidos juntos, jogando no mesmo time de futebol desde adolescentes, compartilhando histórias e memórias que construíam laços difíceis de quebrar. A maioria deles era atraente de formas variadas e óbvias. Ricardo trabalhava como modelo e aparecia em campanhas de marca conhecida de roupa masculina. Tinha aquele rosto simétrico e corpo perfeito, que chamava a atenção em qualquer lugar. Tiago era personal trainer com físico escultural, mantido com dedicação quase religiosa, sempre postando fotos sem camisa nas redes sociais que recebiam milhares de curtidas. Lucas era advogado bem-sucedido em escritório prestigiado, com aquele charme intelectual, e ternos sempre bem cortados, valorizando um corpo também bem cuidado. Alguns tinham demonstrado interesse em mim ao longo dos anos, com aquele jeito sutil, mas inequívoco de testar terreno. Mas eu sempre mantinha a distância apropriada, justamente por serem amigos do meu irmão. Aquilo parecendo território complicado demais para valer qualquer envolvimento potencial. E então havia Chico. Francisco oficialmente, mas apelidado desde sempre naquele jeito que apelidos de infância grudam e nunca mais saem. Parte do mesmo grupo desde os tempos de escola fundamental, amigo leal do Jonathan através de todas as fases da vida, presença constante e confiável nos churrascos de domingo e encontros casuais. E Chico era difícil e contraditório de descrever justamente por apresentar essa dissonância visual confusa. Tinha corpo objetivamente muito bom, na verdade, resultado visível de quem frequentava a academia com consistência e tinha genética favorável para ganho de massa magra. Magro, mas definido daquele jeito onde cada músculo é aparente mesmo sem volume exagerado de quem usa esteroides. Ombros largos e proporcionais dando aquele shape masculino clássico, braços torneados com bíceps e tríceps bem desenhados, abdômen marcado com aqueles gomos visíveis mesmo através de camiseta quando o tecido colava levemente ao corpo. Costas largas em V, descendo para a cintura fina, pernas também trabalhadas e proporcionais. Altura média razoável, por volta de 1,78 m. Nada excepcional, mas definitivamente não baixo de forma que chamasse atenção negativa. Se a avaliação parasse apenas no corpo do pescoço para baixo, seria considerado muito atraente sem hesitação, daqueles caras que mulheres observam na praia ou na academia. Mas então vinha o rosto, e era ali onde a genética simplesmente não tinha cooperado de forma alguma, criando aquele contraste cruel entre corpo bem proporcionado e face objetivamente pouco atraente. Traços faciais desproporcionais e desarmônicos de múltiplas formas,
que somadas resultavam em aparência não convidando segunda olhada positiva. Nariz grande demais para o tamanho da face, torto visivelmente como se tivesse sido quebrado em algum momento da adolescência e nunca consertado adequadamente através de cirurgia, criando aquela assimetria incômoda. Olhos pequenos e muito próximos um do outro, sem o espaçamento ideal que cria a harmonia facial, protegidos por aqueles óculos de grau alto com armação grossa e pouco moderna que aumentavam ainda mais os olhos de forma não favorável, dando aquela aparência meio de inseto ampliado. Queixo fraco e recuado sumindo no pescoço sem definição clara da linha da mandíbula. Orelhas proeminentes e grandes se destacando excessivamente dos lados da cabeça de forma desproporcional. Pele marcada com cicatrizes e crateras profundas de acne severa na adolescência, que nunca foi tratada adequadamente com dermatologista, deixando aquela textura irregular e manchas de hiperpigmentação que maquiagem masculina básica não conseguia esconder. Cabelo castanho fino e ralo começando a cair prematuramente, mesmo tendo apenas 27 anos, criando entradas pronunciadas nas têmporas que avançavam em direção ao topo da cabeça, ameaçando calvície precoce. Sorriso meio torto, mostrando dentes levemente desalinhados e amarelados de quem nunca usou aparelho ortodôntico ou fazia clareamento regular. Era aquele tipo de caso cruel, onde corpo dizia uma coisa muito positiva e rosto contradizia completamente, criando dissonância cognitiva e visual confusa em quem olhava. E, infelizmente, pelo menos na minha cabeça condicionada socialmente, e aparentemente na cabeça da maioria das mulheres baseado em estudos e experiência observável, rosto pesava muito mais na equação inicial de atração do que corpo. Você vê o rosto primeiro, conversa olhando para o rosto, beija o rosto, então por mais que corpo seja bom, se o rosto não atrai aquele interesse inicial, fica difícil progredir para a intimidade, onde o corpo seria mais relevante. Então eu simplesmente nunca tinha olhado para ele com qualquer tipo de interesse romântico ou físico. Não registrava como opção viável ou desejável no meu radar de possibilidades. Era presente nos encontros de família, mas completamente irrelevante em termos de atração. Apenas mais um dos amigos do meu irmão cumprimentado educadamente e nunca realmente considerado. E percebia que ele me olhava, notava perfeitamente aqueles olhares tentando ser indiscretos e sendo completamente óbvios para alguém acostumada a ser observada constantemente por homens desde a adolescência. Aquela forma característica como ele ficava meio paralisado e sem saber onde colocar as mãos quando eu passava de biquíni pela área da piscina durante verões anteriores. Como os olhos dele seguiam meu movimento, mesmo tentando fingir estar focado em conversa com outros caras, como desviava rápido demais quando eu virava a cabeça e flagrava ele encarando, aquele rubor subindo no rosto denunciando o constrangimento de ter sido pego. Eu ignorava aquela atenção por completo, nem registrava como atenção masculina real, merecedora de qualquer consideração ou resposta. Era como ser observada por adolescente de 14 anos. Simplesmente não contava, não afetava, não importava na minha percepção de mundo e possibilidades. Naquele domingo específico de janeiro, o calor estava verdadeiramente opressor daqueles típicos de verão brasileiro intenso, fazendo você questionar todas as escolhas de vida que te levaram a estar fora de ambiente climatizado. Termômetro marcando 38 graus facilmente mesmo sendo apenas meio-dia, aquele sol escaldante caindo direto sem nuvem nenhuma oferecendo alívio. Jonathan tinha combinado na semana anterior de fazer aquele encontro casual de domingo na piscina com o grupo de amigos de infância. Avisou antecipadamente para eu ficar tranquila que não iam fazer bagunça excessiva ou barulho incomodando. Como se eu realmente me importasse, considerando que a área da piscina era suficientemente grande e isolada, permitindo eu ficar no meu canto, sem necessariamente ter que interagir se não estivesse com vontade social. Eu tinha planejado aproveitar o dia para trabalhar no bronzeado que estava precisando de manutenção e finalmente terminar de ler o livro de ficção que estava enrolando há semanas, sem conseguir passar da metade por pura procrastinação. Me arrumei para o dia escolhendo cuidadosamente um dos meus biquínis preferidos da coleção considerável que possuía, aquele conjunto preto minimalista de grife italiana, que tinha custado pequena fortuna, mas que eu sabia por experiência e feedback constante que ficava absolutamente perfeito no meu corpo, realçando cada curva de forma elegante sem ser vulgar.
O corte era tecnicamente modesto, cobrindo o necessário, mas de alguma forma aquele design específico conseguia ser mais sensual e atraente que biquínis bem mais reveladores, exatamente por sugerir e insinuar, ao invés de mostrar tudo explicitamente, deixando algo para a imaginação que frequentemente é mais poderosa que realidade exposta. Passei protetor solar fator 50 cheiroso e caríssimo importado da França naquele ritual demorado e meticuloso de garantir cobertura uniforme completa em cada centímetro de pele exposta, não apenas por questões estéticas de bronzeado uniforme, mas principalmente por consciência real dos danos que só o brasileiro intenso pode causar em pele clara como a minha sem proteção adequada. Prendi cabelo comprido em coque alto estrategicamente desarrumado daquele jeito que parece casual, mas na verdade leva tempo para conseguir aquele efeito específico de bagunça calculada. Coloquei aqueles óculos escuros enormes de marca que tinham custado mais que aluguel mensal de apartamento médio, mas que eram um investimento justificável por serem tanto proteção real quanto acessório de moda. Peguei toalha grande e macia de algodão egípcio, livro com marcador de página elegante, garrafa térmica de água gelada com rodelas de limão siciliano, e desci para a área da piscina por volta do meio-dia, quando já conseguia ouvir claramente vozes masculinas graves, conversando e risadas ecoando, indicando que o grupo já tinha chegado e estava se instalando. O pessoal estava praticamente todo reunido quando finalmente desci, uns 6 ou 7 caras no total formando aquele grupo coeso de amizade de longa data. Alguns já dentro da água clara e convidativa da piscina, aproveitando o alívio do calor, outros ainda no processo de colocar coolers grandes cheios de cerveja e refrigerante em área estratégica de sombra, sob a pérgola coberta de plantas trepadeiras. Som Bluetooth portátil já, tocando aquela playlist de músicas relaxadas e alegres típicas de domingo casual sem compromissos. Churrasqueira de alvenaria grande sendo preparada e acesa por 2 deles que se autoproclamavam mestres absolutos da arte de fazer churrasco perfeito. Acenei vagamente na direção geral do grupo, cumprimentando todos sem especificidade ou compromisso de interação prolongada. Recebi em resposta aquele coro masculino de cumprimentos animados e expansivos, e aqueles olhares obviamente apreciativos, que eram reação automática e esperada quando eu aparecia, especialmente usando apenas biquíni mostrando o corpo que mantinha especificamente para causar aquele tipo de reação, e fui direto e determinadamente para minha espreguiçadeira preferida, estrategicamente posicionada, longe o suficiente do epicentro de movimento e barulho para garantir certa paz e privacidade, mas ainda perto o suficiente para tecnicamente fazer parte do grupo se decidisse eventualmente interagir mais ativamente. Me acomodei confortavelmente naquela espreguiçadeira acolchoada, ajustando o ângulo de inclinação para a posição ideal, permitindo o sol bater exatamente onde eu queria para bronzeado uniforme. Espalhei a toalha macia, abri livro na página cuidadosamente marcada onde tinha parado na última tentativa frustrada de continuar leitura, e me instalei mentalmente para aquela tarde longa e entorpecida de domingo de verão sem obrigações ou pressões. Apenas calor e luz, e aquela sensação agradável de não ter absolutamente nada produtivo para fazer além de relaxar. Foi talvez meia hora ou 40 minutos depois, quando eu já estava confortavelmente instalada, meio lendo, meio cochilando naquele estado agradável e sonolento entre consciências, onde as palavras impressas começam a perder sentido, e você deriva para devaneios vagos, que ouvi claramente barulho característico de portão de madeira da área externa, abrindo com aquele rangido familiar, precisando de óleo nas dobradiças, seguido imediatamente pela voz alta e amigável do meu irmão gritando em tom de brincadeira. Finalmente, seu atrasado, achei que tinha desistido, e risadas masculinas múltiplas respondendo com aquela camaradagem típica de amigos de longa data, acostumados a zoar uns aos outros constantemente. Levantei os óculos escuros apenas o suficiente para espiar por cima das lentes e ver quem tinha chegado atrasado, mais por curiosidade automática do que real interesse em quem seria, e vi Chico entrando pela porta lateral de madeira, carregando mochila esportiva de praia pendurada no ombro, vestindo aquela camiseta larga de algodão cinza, claramente escolhida para esconder e minimizar o corpo ao invés de valorizar, bermuda de tactel azul meio desbotada, chinelo de dedo básico e barato, toalha de praia dobrada no outro ombro, acenando para o grupo reunido com aquele sorriso tímido e meio sem jeito característico dele,
que sempre transparecia certa insegurança social, mesmo estando entre amigos próximos de décadas. Estava prestes a abaixar os óculos de volta e retornar minha atenção para o livro, já perdendo o interesse rapidamente, agora que curiosidade fora satisfeita, quando ele colocou a mochila esportiva em uma das cadeiras de área próxima à piscina, e então, em movimento único e fluido, puxou a camiseta larga pela cabeça, removendo e revelando completamente aquele torso surpreendentemente bem trabalhado e definido. E mesmo tendo visto aquele corpo parcialmente ou de relance em verões anteriores, por alguma razão, naquele momento específico, sob aquela luz particular do meio-dia intenso, realmente registrou de forma diferente e mais impactante. Músculos do peitoral nitidamente desenhados e separados com aquela definição que vem de percentual baixo de gordura corporal, abdômen marcado exibindo claramente 6 gomos distintos descendo até a cintura fina, aquele shape clássico em V, das costas largas descendo para quadris estreitos, ombros redondos e desenvolvidos, braços mostrando bíceps e tríceps bem trabalhados, sem ser exagerado tipo fisiculturista. Era objetivamente um corpo muito bom, daqueles que você vê em academia, e pensa que a pessoa claramente se dedica e tem disciplina. E então ele começou a caminhar tranquilamente em direção à borda da piscina, onde vários dos caras já estavam dentro da água chamando-o para entrar logo. E foi naquele momento exato de movimento que meus olhos desceram involuntariamente, apenas acompanhando a trajetória dele caminhando, e focaram inevitavelmente naquela bermuda de tactel azul que ele usava como traje de banho. E literalmente congelei com o livro completamente esquecido e ignorado nas mãos paralisadas, boca se abrindo levemente em choque involuntário, olhos fixando intensamente atrás dos óculos escuros que, graças a todos os santos, escondiam completamente para onde exatamente estava olhando com aquela intensidade inadequada. Porque ali, projetando-se de forma absolutamente impossível de ignorar ou não perceber mesmo tentando ativamente não prestar atenção, estava um volume. Não um volume discreto ou sugestivo, ou que poderia potencialmente ser imaginação ou truque de tecido franzido. Um volume notável, impressionante, quase surpreendente em sua evidência visual. Aquele tipo de protuberância na bermuda, que parecia desafiar o que meu cérebro aceitava como anatomicamente comum. Pisquei várias vezes rapidamente, pensando genuinamente estar vendo errado, que o sol intenso estava criando ilusão óptica afetando minha percepção visual, que era algum truque específico de luz e sombra e ângulo criando impressão falsa. Mas não. Conforme ele continuava se movendo, andando casualmente, gesticulando enquanto conversava, aquilo também se movia de forma inequívoca e natural, confirmando ser definitivamente real, anatômico, parte integral do corpo dele e não objeto separado. Era natural, era dele, era surpreendente de formas desafiando mesmo o visto anteriormente em homens considerados bem dotados, e algo profundo dentro de mim, algo primitivo e visceral e instintivo, sem absolutamente nenhuma relação com lógica racional ou padrões estéticos conscientemente escolhidos ou preferências estabelecidas, reagiu imediatamente e poderosamente àquela descoberta visual inesperada. Senti literalmente e fisicamente um aperto baixo e fundo na barriga, um calor súbito e inconveniente se espalhando rapidamente pelo corpo inteiro, fazendo pele formigar, boca ficando instantaneamente seca, precisando engolir saliva, respiração acelerando perceptivelmente mesmo tentando manter controle. Aquela reação puramente física e hormonal que o corpo feminino simplesmente tem automaticamente quando vê algo interpretado pelo cérebro primitivo como sexualmente atraente independente completamente do que o cérebro racional e socialmente condicionado pensa sobre o resto do pacote visual. Tentei desesperadamente forçar minha atenção de volta para o livro aberto no colo, fazer os olhos focarem nas palavras impressas na página, processar significado das frases que tinha lido 3 vezes já sem absorver nada. Mas era completamente inútil e impossível porque tinha perdido toda e qualquer capacidade de processar texto escrito ou manter pensamento coerente sobre qualquer outro assunto. Minha mente ficando completamente ocupada e dominada, repassando obsessivamente aquela imagem recém-descoberta, analisando cada detalhe memorizado, calculando e imaginando implicações e possibilidades. Como aquilo era sequer possível? Como ele, especificamente,
Justamente ele, com aquele rosto objetivamente não atraente que tinha me feito nunca olhar 2 vezes, tinha sido geneticamente abençoado naquele aspecto específico de forma tão surpreendente, quando literalmente todo o resto da aparência dele era tão mediano ou abaixo da média. Era a ironia cruel do universo, contradição ambulante, piada cósmica. E aquilo estava me deixando inexplicavelmente e inconvenientemente excitada, de forma que simplesmente não acontecia com frequência, mesmo com homens objetivamente muito mais atraentes facialmente e socialmente desejáveis. Fingi da melhor forma possível completo desinteresse, mantendo postura relaxada na espreguiçadeira e expressão neutra. Tentei parecer completamente focada no livro, virando página ocasionalmente para manter ilusão, mas meus olhos continuavam traindo e desviando involuntariamente e compulsivamente na direção dele, sempre que achava que ninguém estava prestando atenção suficiente para perceber. Observando descaradamente, mas protegida pelos óculos escuros grandes, me dando aquela liberdade e segurança de olhar sem medo de ser flagrada encarando inadequadamente. Analisava cada movimento dele, cada ângulo diferente conforme ele se virava e gesticulava, cada vez que saía da água, e aquele tecido molhado grudava ainda mais reveladoramente, confirmando repetidamente e com crescente certeza que definitivamente não tinha imaginado nada, que aquilo era real e persistente e impressionante. Ele estava na piscina agora brincando e interagindo casualmente com os outros caras, jogando aquela bola inflável de um lado para outro, claramente mais desajeitado e menos atlético, e coordenado comparado aos outros todos mais em forma e confortáveis com próprios corpos. Mas meus olhos teimosamente não conseguiam parar de desviar para aquela área específica do corpo dele, procurando e encontrando contornos mesmo submerso parcialmente em água, que distorcia levemente, mas definitivamente não escondia ou diminuía. O resto daquela tarde longa e quente passou em névoa estranha e surreal, onde eu estava tecnicamente e fisicamente ali presente. Deitada confortavelmente na espreguiçadeira, tomando sol que esquentava a pele já bronzeada, virando páginas do livro mecanicamente em intervalos apropriados para manter aparências de estar realmente lendo, ocasionalmente bebendo água gelada da garrafa, aplicando mais protetor solar quando necessário, todas as ações externas de tarde normal e entediada de domingo, mas mentalmente e emocionalmente estava completamente e obsessivamente obcecada e fixada naquela descoberta inesperada e perturbadora. Era exatamente como ter descoberto acidentalmente informação altamente classificada e secreta, como ter acesso a conhecimento privilegiado que mudava completamente contexto e percepção de realidade previamente aceita. Revelação que simplesmente não conseguia desver ou ignorar, não importa o quanto parte racional tentasse minimizar importância. Cada vez que ele saia da piscina para buscar cerveja gelada do cooler, ou ir ao banheiro interno da casa, ou pegar algo para comer da churrasqueira, onde carne já estava sendo servida, meus olhos automaticamente e involuntariamente o seguiam e rastreavam, observando com intensidade que beirava inadequada, mas que simplesmente não conseguia controlar ou suprimir. E quanto mais olhava ao longo daquelas horas, quanto mais aquela imagem específica ficava gravada e impressa de forma aparentemente permanente na minha memória visual, mais eu sentia crescer aquela curiosidade intensa e inadequada, aquela inquietação física incômoda, aquele desejo crescente e irracional, que simplesmente não fazia sentido lógico nenhum, com meus padrões usuais rigidamente estabelecidos e confortáveis, mas que não conseguia de forma alguma suprimir ou racionalizar para fora de existência. Comecei a imaginar de forma involuntária e progressivamente mais vívida. Começaram a surgir aquelas imagens mentais de como seria, como aquilo funcionaria na prática, como me faria sentir fisicamente. Todos aqueles pensamentos absolutamente inadequados e inapropriados que definitivamente não deveria estar tendo sobre amigo de infância do meu irmão, especialmente um que nunca tinha considerado atraente de forma alguma em toda a história de conhecê-lo. Mas o corpo físico simplesmente não liga para a lógica social ou deveres morais, e meu corpo estava definitivamente e poderosamente interessado agora de formas que não conseguia controlar ou negar, não importa quanto tentasse. Por volta de 5 da tarde, quando finalmente o sol estava começando a ficar menos intenso e agressivo, descendo em direção ao horizonte, e aquele calor absurdo estava arrefecendo gradualmente para algo mais tolerável e respirável,
Levantei da espreguiçadeira anunciando casualmente para ninguém em particular que ia para dentro da casa buscar algo gelado para beber. Desculpa fraca, mas plausível, porque genuinamente precisava daquele momento temporário longe da área da piscina, e principalmente longe da visão constante dele, para tentar desesperadamente organizar pensamentos cada vez mais caóticos, e talvez tomar aquele banho frio tanto figurativo quanto literal para esfriar cabeça e corpo. Atravessei o gramado bem cuidado, entrei pela grande porta de vidro deslizante que levava diretamente para a sala de estar espaçosa e elegantemente decorada, onde ar-condicionado central estava ligado, criando aquele contraste de temperatura repentino e agradável, fazendo pele arrepiar inteira com mudança brusca. Atravessei o espaço amplo, passando por sofás de couro italiano e mesa de centro de mármore, até chegar finalmente na cozinha gourmet enorme que ficava nos fundos da casa. Abri a geladeira sub-zero de 2 portas e fiquei simplesmente parada ali, deixando o ar gelado bater diretamente no meu rosto superaquecido, tanto por sol quanto por pensamentos inadequados fervendo. Foi exatamente naquele momento, ainda parada em frente à geladeira aberta, aproveitando o ar frio e tentando organizar mente, que ouvi passos masculinos se aproximando pelo corredor e voz conhecida falando em tom casual. E desculpas. Desculpa incomodar. Vim só buscar gelo porque Jonathan comentou ter mais no freezer grande aqui da cozinha. Virei a cabeça e era exatamente ele. Chico. Parado ali a poucos metros de distância na entrada da cozinha, pela primeira vez estávamos completamente sozinhos, em espaço fechado e privado, sem absolutamente mais ninguém ao redor para servir como testemunha ou buffer social. Ele vestindo ainda apenas aquela bermuda de tactel molhada grudada no corpo e nada mais. Pele ainda brilhando com gotas de água da piscina. Cabelo molhado grudado na testa. Aqueles óculos grossos meio embaçados pela mudança de temperatura. E aquele volume que agora não conseguia absolutamente deixar de olhar mesmo conscientemente, tentando manter olhos educadamente focados no rosto dele. Ele definitivamente percebeu e registrou para onde meus olhos tinham desviado brevemente e de forma óbvia, antes de forçar volta para cima, vi claramente aquele rubor característico subindo rapidamente no rosto dele, manchando bochechas, aquele constrangimento evidente e familiar de quem estava historicamente acostumado a ser observado e notado exatamente naquela área específica, mas geralmente com curiosidade mórbida ou julgamento, ao invés de interesse genuinamente positivo. Mas ao invés de sentir pena dele ou desconforto, ao invés daquela reação típica de desviar educadamente e fingir não ter visto nada e mudar de assunto rapidamente, senti ao invés disso aquele impulso crescente e irresistível, aquela urgência física que tinha estado se construindo e acumulando metodicamente durante toda aquela tarde longa, finalmente alcançando o ponto crítico e insustentável, onde necessidade de ação sobrepujava completamente qualquer consideração de racionalidade ou consequência ou apropriação social. Fechei porta da geladeira com um movimento deliberado e firme. Dei 2 passos calculados e determinados na direção dele, eliminando rapidamente aquele espaço entre nós. Vi claramente confusão e esperança simultânea no rosto dele, aquela mistura de surpresa e antecipação que era quase palpável. Não disse absolutamente nada, porque palavras pareciam completamente desnecessárias naquele momento. Apenas estendi minha mão e peguei a dele, um toque inicial que comunicava minha clara e inequívoca intenção, sem precisar de uma única sílaba. Ele engoliu seco, olhos arregalados por trás dos óculos embaçados, claramente não acreditando completamente no que estava acontecendo. Mas não recuou ou puxou a mão. Puxei ele suavemente na direção da porta que levava para o corredor dos fundos da mansão, aquela ala de serviço que tinha quartos de empregados, e lavanderia, e despensa, e outras áreas funcionais que ninguém da família ou visitas normalmente frequentava. Um local perfeito para garantir privacidade absoluta e discrição completa. Caminhamos em silêncio por aquele corredor estreito e pouco iluminado até chegar no último quarto, um pequeno quarto de serviço que estava vazio e sem uso, porque não tínhamos mais empregada dormindo em casa, contendo apenas uma cama de solteiro simples e um armário embutido e uma janela pequena, mas que tinha uma fechadura na porta e estava longe o suficiente de qualquer área movimentada da casa para garantir que não seríamos ouvidos ou interrompidos. Entramos.
Tranquei a porta atrás de nós com aquele clique definitivo e ressonante que selava o momento. E finalmente nos viramos para encarar um ao outro naquele espaço pequeno e subitamente carregado de uma tensão palpável e eletrizante. E então o que aconteceu ali foi uma progressão natural e inevitável daquela tensão intensa que tinha estado se construindo e acumulando a tarde inteira entre nós. As roupas foram removidas com uma urgência misturada com uma hesitação quase palpável, aquela pressa de duas pessoas querendo algo intensamente e ainda processando a realidade e a improbabilidade do momento. E quando finalmente estávamos sem barreiras entre nós, houve aquele segundo de pausa onde ambos apenas nos olhamos, reconhecendo a magnitude do que estávamos prestes a compartilhar. Ele me guiou para a cama com uma firmeza surpreendente para alguém normalmente tão tímido. Aquela transformação de uma pessoa reservada em alguém confiante e assertivo quando o contexto permitia. E começou a me explorar com toques e carícias que mostravam uma atenção e consideração raras. Não tinha aquela pressa masculina típica de ir direto ao ponto, mas sim uma paciência em descobrir o que funcionava, o que me fazia reagir, construindo a intensidade gradualmente ao invés de correr para o final. Houve momentos em que ele usou os lábios e as mãos de formas que me fizeram esquecer completamente onde estava, me levando a sensações de prazer que eu não tinha experimentado com aquela intensidade antes. E quando finalmente nossos corpos se uniram, houve aquele desafio inicial de acomodar uma proporção não comum, aquela necessidade de ir devagar, de deixar meu corpo se ajustar. Mas ele foi paciente e cuidadoso, de formas que transformaram um desconforto potencial em algo profundamente satisfatório e envolvente. Exploramos diferentes formas de conexão, mudando de posição várias vezes, cada uma trazendo sensações e intensidades diferentes. Havia momentos onde eu tinha o controle, outros onde ele assumia com aquela assertividade equilibrada, sempre aquela atenção mútua em garantir que a experiência era boa para ambos, não apenas uma performance unilateral. E através de tudo, havia essa descoberta crescente de que ele sabia exatamente o que fazer. Não era apenas questão de genética favorável, mas de técnica e atenção genuína também. Ele me levou a momentos de êxtase múltiplas vezes, de formas que nenhum dos homens objetivamente mais atraentes com quem eu tinha estado havia conseguido, aquela combinação rara de físico e habilidade e consideração, criando uma experiência que transcendia o comum. E quando finalmente ambos alcançamos aquele ponto final juntos, colapsamos entrelaçados naquela cama pequena, suados e tremendo e completamente gastos, tentando recuperar capacidades básicas como respirar e pensar. Ficamos ali por longos minutos apenas processando em silêncio, nenhum de nós dizendo palavra, porque o que diríamos? Que palavras poderiam adequadamente capturar ou explicar o que tinha acabado de acontecer? Eventualmente a realidade começou a voltar. A consciência de onde estávamos e por que era complicado. O peso de consequências potenciais se infiltrando nos espaços preenchidos por prazer. Começamos a nos recompor, a vestir de volta, a retornar para aquelas versões de nós mesmos que existiam fora daquele quarto. Nos olhamos uma última vez antes de abrir a porta. Um reconhecimento mútuo de algo significativo ter acontecido, mas também precisando permanecer secreto. Voltamos para casa separadamente com intervalo de minutos, mantendo a ilusão de casualidade. Ninguém havia percebido ausências, ou pelo menos ninguém comentou, e agimos normalmente como se nada, exceto nossos olhos se encontrando brevemente com conhecimento compartilhado antes de desviarmos rápido. Nos dias e semanas seguintes, aprendi a conviver com a memória, a descoberta sobre julgamento e aparência e atração. Houve mais alguns momentos roubados quando a oportunidade permitia, sempre discreto, sempre mantendo as aparências, mas nunca virou um relacionamento real, porque como poderia com todas as complicações sociais e familiares envolvidas? Eventualmente aquilo naturalmente se dissipou, a vida seguindo em frente, mas a lição permaneceu. Tinha passado anos julgando pelas aparências, focando em rostos e músculos e status superficial, quando experiências memoráveis estavam escondidas em lugares menos óbvios. Aquele domingo me ensinou humildade sobre meus próprios preconceitos e abriu meus olhos para o fato de que a atração é mais complexa e menos previsível do que os padrões sociais nos fazem acreditar. E essa é uma lição que carrego até hoje. Às vezes o mais inesperado é exatamente o mais inesquecível.
Não esquece de seguir o canal, pois sempre compartilho histórias e relatos reais que são enviados. Até o próximo vídeo. Beijos!